você crê que houve um ancestral comum que originou, né, trouxe os seres humanos e os chimpanzés, certo? Sim. E esse animal era o quê? Esse ancestral Um comum? macaco. Um Um macaco. macaco. A questão da fala é, se você tem uma população e essa população desenvolveu o aparato vocal e aumentou o seu cérebro e tem conexões cerebrais a mais e está mais inteligente, os sons que ela produz, ela associa a um objeto e você tem o ser humano reproduzindo sons da natureza e aquilo ali vai se complexificando. Por exemplo, ouvia lá uma batida de uma pedra, aí ele ouvia pá, aí ele começa pá. Aqui esse pá queria dizer que era pedra, era o impacto da pedra, um soltava um pum, outro pum, pum. Isso aqui representa o som daquele ato ali, então ele começa a associar. Vamos responder essa pergunta aqui do Idemar Ramos. Alexandre, se Deus não existe, quem ensinou o homem a falar? É com você, Alexandre. Isso é uma evolução, meu mano Elton. Fica no meio da tela, Alexandre. Entendeu? Uhum. Isso aí é um conceito, isso aí é uma evolução, entendeu? Que partiu ali pelos próprios gorilas. Dos gorilas? Isso. Alexandre, é interessante quando eu ouço isso, porque me surge a seguinte pergunta. Se o homem evoluiu dos macacos, né? E esses macacos que não foram evoluídos ainda, eles ainda continuam macacos, eles vão evoluir um dia? Depende. De quê? Ó o meu mano Galvão rindo aí, ó. É da graça, cara, que eu vi. É engraçado, velho. É uma piada, é uma piada. Mas agora tá uma moda de crente ficar assim, ó. Quem ensinou os macacos a falar? Nós podemos dizer que nós, seres humanos, somos também macacos, tá? Então, preste atenção nisso. Nós somos primatas, nós somos macacos, tá bom? Deus ficou gritando. Chegou e ficou desse jeito aí, o macaco viu, começou a fazer também. Achou o alimento a comunicar ao grupo. Aí tu vai, aí vem depois, com o desenvolvimento do aparelho fonador, desenvolvimento do cérebro humano, tudo isso sendo desenvolvido no ser humano, essas palavras que eram esses grunhidos, vão virando palavras cada vez mais complexas. A fala, por exemplo, quem ensinou o ser humano a falar? Não foi uma nave alienígena que desceu, não é assim. Começa com urros, né? Cada urro vai ter um significado. Um é para acasalamento, o outro é para avisar que tem um inimigo, o outro é um sinal dizendo que achou comida. São coisas graduais, lentas, num processo evolutivo, natural. Então não é alguém de fora ou algo de dentro, uma força sobrenatural que está dando isso para gente. Iago, mais uma pergunta para você, companheiro. Cristianismo puro e simples. Nosso irmão Jadson Barbosa, ele pergunta assim: Iago, como se surgiu a fala humana, uma vez que a fala vem pelo aprendizado? Quem que ensinou o primeiro ser humano a falar? Aqueles que não falavam, aqueles que não falavam, aqueles que não falavam. Aqueles que não falavam ensinou para os demais que falar é necessário. Isso através da seleção natural. Esse sonzinho aqui é porque a gente fez até um meme, né, com essa brincadeirinha aqui do Iago. Então, Iago Jadson, ele respondeu assim: aqueles que não falavam ensinou aqueles que não falavam a falar. Ou seja, aqueles que não falavam ensinou aquele que não falava a falar. Jadson, essa afirmação dele, ela é racional, Jadson? Será que eu posso considerar isso como fruto de uma racionalidade, uma conclusão a partir de premissas estabelecidas e justificadas? Ou eu tenho que jogar isso na lata do lixo da irracionalidade, Jadson? Me diz aí, já que foi tu que fez a pergunta, então responde esse pepino aí. Com certeza, irmão Alexandre, nós percebemos, né, e analisamos e observamos que a resposta é totalmente irracional, porque da nossa percepção e até mesmo a gente compreende, né, por meio da razão, que o ser humano ele começa a falar por meio de alguém que ensina ele a falar. Hoje, se eu e você falamos, é porque os nossos pais nos ensinaram a falar. E se nós retrocedemos para a primeira pessoa que surgiu na Terra, se essa pessoa ela não falava e a fala vem por meio de alguém que ensina,
quem que ensinou, né, essa primeira pessoa a falar? Segundo o Iago, né, segundo a compreensão dele, foi alguém que não falava. E quando ele fala de alguém que não fala, nós logo entendemos, né, qual a implicação do raciocínio lógico, é que ele está trazendo um mudo, alguém que não fala, para ensinar a não falar. Isso é totalmente irracional, é totalmente injustificado, uma vez que a fala, ela vem por meio de outra pessoa. Não tem como você fugir dessa questão. É por isso, irmão Alexandre, que é um grande mistério e também uma criptonita a questão da origem da fala para o evolucionismo. O evolucionismo, irmão Alexandre, ele não se sustenta. Porque como que o animal, né, vamos pegar a evolução das espécies, os animais vão ensinar as pessoas falarem, né, segundo o darwinismo. Não tem lógica, é injustificado. Eu vou colocar um vídeo aqui também nisso aí. É interessante, Jades, porque assim, o que ele está dizendo é o seguinte, bora entender a fala dele. Aqueles que não falavam, ora, se o cara não fala, se ele não fala, é porque ele não possui a perfeição da fala. Ele não tem a perfeição da fala realizada em ato, em si mesmo. E como é que ele consegue realizar a fala ou ensinar aquilo que ele não tem, que ele não sabe? Porque se ele não fala, ele não sabe falar. E se ele não sabe falar, como é que ele ensina a outrem aquilo que ele não sabe? Então, ora, isso é uma contradição clara e absurda que o Iago faz na fala dele, Então, assim, um ser que não possui em ato uma perfeição, consegue realizar aquela perfeição em um ente que ele causa. Ora, deixa eu explicar aqui em termos aristotélicos, não é? O que ele está dizendo é que o fogo, ou melhor, a água, que não possui calor, produz calor, ou seja, ela dá aquilo que ela não tem. Iago, desculpa, Iago, isso é essencialmente, metafisicamente impossível, eu dar aquilo que eu não tenho. Iago, será que você consegue pagar o banco sem dinheiro no bolso? Porque se eu consigo ensinar a outra aquilo que eu não sei, ou eu consigo dar aquilo que eu não tenho, eu acho que seria muito fácil eu pagar as minhas contas. Era apenas eu pagar com aquilo que eu não tenho. É isso que Iago está propondo, né? O Deus imaginário diz assim, ó, se somos nós os únicos animais racionais, deve ser pela nossa evolução, assim como os outros animais se comunicam, urram os latidos, etc. E nós temos racionalidade e evoluímos a fala. Deixa eu só fazendo menção a isso aqui que o Deus imaginário está dizendo, colocar um outro áudio de um outro vídeo, de um outro ateu, que é o Antônio Miranda, lá do canal Teologia Reversa. Fazendo eco a isso, ao que o Deus imaginário aqui, nos comentários do chat, está dizendo. Olha o vídeo aí, olha, escuta lá o Antônio Miranda falando. A fala, por exemplo, quem ensinou o ser humano a falar? Não foi uma nave alienígena que desceu, não é assim. Começa com urros, né? Cada urro vai ter um significado. Um é para acasalamento, o outro é para avisar que tem um inimigo, o outro é um sinal dizendo que achou comida. São coisas graduais, lentas, num processo evolutivo, natural. Então não é alguém de fora ou algo de dentro, uma força sobrenatural que está dando isso pra gente. Agora, engraçado, se ele afirmar isso, como também o Deus imaginário aqui. É interessante, irmão Alexandre. E os macacos não falam, né? Continuam fazendo ha-ha. A consequência da fala do Antônio Miranda é que o ser humano começou a falar com os primatas. Vamos botar aí algum símil aí, com meio de urros. Porém, se o que ele está falando é verdade, o raciocínio lógico nos leva a entender que hoje em dia era para os macacos estar falando. Aí talvez o Edson venha afirmar, irmão Alexandre, que nós somos primatas. Olha a cabeça do ser humano. Nós não somos primatas, nós somos seres humanos. Há uma grande diferença entre o primata e nós, seres humanos. É mais plausível, é mais racional as pessoas compreenderem e aceitarem que nós somos humanos. A fala, ela é, na verdade, segundo as escrituras, uma ciência infusa.
né? Deus que nos cria a sua imagem e semelhança, nos cria seres racionais, e ele infusamente nos dá a ciência da fala e da comunicação. E isso é perpassado para toda a posteridade. Agora, se o ateu quer insistir em afirmar que a fala é fruto de uma evolução de seres, primeiro ele me prove a evolução, para depois ele querer falar da fala. Mas como você bem disse, né, não somos nós que dizemos, os especialistas da área, fonoaudiólogos, linguistas, eles dizem que se uma criança não aprende a fala até uma certa idade, ela nunca mais vai aprender a articular a fala de forma magistral. Nunca mais ela vai conseguir articular a fala se ela não aprender até certa idade. Então, olha, se o ser humano não falava, né, e depois ele evolui e começa a falar, quanto tempo isso não durou, Jades? Como é que pode? Em 3, 4 anos, a evolução de 3, 4 anos, se eles estão falando é de milhões e bilhões de anos. Irmão Alexandre, então nós podemos perceber também, em relação à origem da fala, nós temos a hipótese, a ideia do Iago, que aqueles que não falavam ensinam o homem a falar, ou seja, vem da não fala a fala. Nós temos a hipótese do Antônio Miranda, que o ser humano começa com urros a falar, e nós temos a verdade que está nas Escrituras, que Deus criou o homem com a capacidade da fala, criou o homem racional, e ainda mais, irmão Alexandre, é a ideia que eu estou compartilhando, que a fala vem por meio do aprendizado. A Bíblia nos diz que Deus se comunicava com Adão. Então, o homem aprendeu a falar porque Deus ensinou o homem a falar. E ainda mais, talvez o ateu levante a questão, e as línguas, os idiomas, como surgiram? Nós temos respaldo, nós temos algo justificado. No que? Na Torre de Babel, que é ali que começa a origem, né, das línguas, dos idiomas, coisa que o evolucionismo não tem explicação. O evolucionismo não tem. O que é mais plausível, né, Jades? O que é mais plausível, o que é mais razoável, é acreditar que o que não falava ensinou a falar, que o homem aprende a falar através do ha-ha dos símios, ou um Deus inteligente que criou o ser humano, um ser racional, infusamente dar a ele a capacidade da fala. O que é mais razoável? Aí eles dizem que é o nada, né? O nada, né? Brincadeira, né?